Eu sou da casa, mas confesso que é muito honroso para mim estar aqui. Porque um dia eu entrei por aquelas portas e aceitei a Jesus nesse altar. Um dia, depois de 3 tentativas de suicídio e de não acreditar em Deus, eu entrei aqui e entreguei a minha vida a Jesus. E hoje, para a honra e glória do nome do Senhor, eu estarei pregando a palavra do Senhor. Não pense que é impossível para você. Eu gostaria de agradecer a confiança do meu pastor, o pastor Magno, que é o nosso pastor presidente. E eu não gostaria de estender muito, quero ser bem breve com a igreja. Gostaria de ler Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 7, a partir do versículo 3. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Lá atrás vocês me ouvem? Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos diz, no livro do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, capítulo 7, a partir do versículo 3, está no telão. Glória a Deus. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e os vossos feitos, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confiei vós em palavras mentirosas, dizendo: o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor são estes. Pois se vós emendardes completamente os vossos caminhos e os vossos feitos, se vós realizardes julgamento entre o homem e o seu próximo, se vós não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso mal, então eu vos farei habitar neste lugar, na terra que eu dei para vossos pais, para sempre e sempre. Eis que vós confiais em palavras mentirosas que não podem beneficiar. Irei vós roubar, assassinar e cometer adultério e jurar falsamente e queimar incenso para Baal e andar após outros deuses a quem não conheceis, e vireis e vos colocareis perante mim nesta casa que é chamada pelo meu nome e direis: nós somos livres para fazer todas estas abominações? Pois esta é a casa que é chamada pelo meu nome, um esconderijo de ladrões aos vossos olhos? Eis que eu tenho visto isso, disse o Senhor. Versículo 21. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: colocai vossas ofertas queimadas com os vossos sacrifícios e comei carne. Pois eu não falei a vossos pais, nem ordenei-lhes no dia em que os trouxe para fora da terra do Egito, a respeito de ofertas queimadas ou sacrifícios. Porém isto lhes ordenei, dizendo: obedecei a minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis meu povo. E andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado, para que isto vos vá bem. Deixe a vossa Bíblia aberta. Temos tempo. Quero ir bem breve com vocês. O texto ao qual nós acabamos de ler fala sobre uma nação chamada Israel. E eu gostaria de explicar para vocês quem é um pouquinho de Israel. Porque Israel não é qualquer uma. Israel não é o povo que é fora do Senhor, mas pelo contrário, Deus olha para a terra e dentro da terra Deus escolhe um povo para ser chamado de seu. Esse povo, Israel. Então nós temos um povo que é separado, nós temos um povo que é escolhido, nós temos um povo que é chamado de nação santa. E até aqui tudo bem. Porque Deus achou algo que agradava os olhos dele dentro de Israel. Então Deus olha para a terra e busca algo que o agrada.
Um coração quebrantado, uma nação que o adora, alguém que se ajoelha diante dele e vê que é pequeno. É isso que Deus vê em Israel. Tudo começa a partir de Abraão. Só que até que tudo bem, porque ser chamado de um título, filha do Deus Altíssimo, é muito bom. Termos o privilégio de entendermos que nós somos escolhidos, é muito bom. Israel, então, nesse momento, é alguém escolhida. Israel é alguém separada. Israel é alguém santificada por Deus. Israel presencia sinais e maravilhas no deserto. Naquele momento, Israel não tem uma terra para ser chamada de sua, mas havia uma promessa sobre Israel. E por causa da promessa, Israel vai andando na fé. Enquanto há uma promessa a ser cumprida, Israel sacrifica ao Senhor. Enquanto há uma promessa a ser cumprida, Israel vai se render aos pés do Senhor. Então, enquanto há uma promessa que não foi cumprida, Israel está pura diante de Deus. Só que tudo começa quando, lá em Josué, Israel consegue a terra chamada de terra prometida. E nós vemos que no livro de Juízes, Israel começa uma decadência. Por quê? Porque Israel é separada, mas não quer se separar. Israel é escolhida, mas não quer viver como um povo escolhido. Israel é nação santa, mas não quer se santificar. E tudo começa a dar ruim quando Israel tem um título. Só que o problema não é quando eu tenho um título, pastor Márcio. O problema é quando eu vivo do título e não para o título. Quando eu vivo do título, eu faço da minha maneira. Já que eu tenho um título, eu vivo da forma que eu quero, o título me salva. Mas quando eu vivo para o título, eu entendo que eu tenho um título e eu tenho que honrar aquilo que Deus colocou na minha vida. Israel tem um título de sua, filha do Senhor, a nação santa de Deus. Mas a partir do momento que eles conseguem a terra prometida, Israel vai viver de aparências. O problema da nossa geração é querer muito uma promessa. E quando alcança, começa a viver do nome da promessa. Esquece que é necessário consagração. Se eu tenho um título, eu tenho que honrar aquilo que Deus colocou sobre a minha cabeça. Se eu tenho um título, eu tenho que fazer jus à responsabilidade que Deus colocou sobre a minha vida. Só que Israel está vivendo de aparência. Então agora, Israel é até alguém que para os outros é a nação santa, porque o nome de Israel é soprado entre as nações, como aquele que é escolhido, separado, ungido, fortalecido, protegido. Mas dentro de Israel, o Senhor não sente mais um coração quebrantado. Tudo começa a piorar, a desandar, quando Israel começa a colocar dentro dele uma coisa chamada secularização. E o que é isso, Lídia? É quando eu olho para o meu redor no mundo e começo a colocar dentro da igreja a aparência do mundo. Eu vou deixar você pensar. Será que não é isso que temos vivido nos tempos de hoje? Muitas das vezes nós entramos dentro de uma igreja e não sabemos se estamos dentro de uma boate ou dentro de um templo. As luzes apagadas, as paredes pretas, uma luz que fica reluzindo, uma neblina, uma fumaça, e você entra e você fica confuso, ainda mais você que era do mundão, passava a madrugada na balada, você vai adorar o Senhor e você não sabe se está entrando numa balada ou se você está entrando num templo santo. E o que é isso? Secularização. Estamos tentando botar a palavra de Cristo como algo agradável. Só que a palavra de Cristo é dura. Arrependei-vos. E você está querendo amaciar o pecado? Tudo começa quando o mesmo homem que começa a nação de Israel, Abraão, olha para o seu redor
A missão de Deus, o projeto de Deus, era um homem para a sua mulher. Desde o princípio em Gênesis, Deus criou o homem e a sua mulher. E viu Deus que isso era bom. Porque Deus viu o homem sozinho e falou, não é bom que o homem ande sozinho. Então Abraão agora tem uma promessa de ser pai de multidões. Só que por causa da sua idade avançada, ele não acredita na promessa que Deus faz para ele. Sara então vai dar um jeitinho. Sara vai olhar para as nações ao seu redor e vai falar, não é comigo a promessa. Toma Agar, minha concubina. Então agora aquilo que para Deus era uma monogamia, era um casal, era um homem e uma mulher. Israel coloca dentro dele algo que não era de Deus, mas era do mundo. E ali começa o concubinato. A partir daquele momento, Agar vai se deitar com Abraão. E nós temos as consequências do pecado dentro da igreja, porque o resultado desse deitar de Abraão com Agar é alguém chamado Ismael. E se você for ver, até os dias de hoje, a nação de Israel briga todos os anos com a nação que é o filho de Ismael. Mas por quê? Porque Abraão quis dar um jeitinho e quis colocar o mundo dentro da igreja. E você está achando que está tudo bem, a aparência do mundo. Você está achando que está tudo normal. Não, mas é porque as coisas mudaram. E já que mudaram, vamos tirar essa retrocidade. Ai, aquilo está muito velho, muito quadrado. Vamos deixar a igreja mais liberal. E quanto mais eu deixo a igreja mais liberal, mais a igreja se parece com o mundo e menos com Deus. Só que Deus não nos chamou para sermos parecidos com o mundo. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis ao mundo, nem o que nele há. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então por que queremos cada vez mais colocar o mundo dentro da igreja? Aparência. 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 Estamos tão preocupados com os números, com a quantidade, que nos esquecemos do real objetivo que é a cruz. Então eu boto qualquer um para pregar. Quanto mais seguidores, melhor. Porque ele enche a casa. Mas às vezes está todo lambuzado do lamaçal do pecado. Israel segue colocando o mundo dentro de Israel. E agora em Êxodo, nós vemos que o povo que é separado por Deus e liberto das mãos de Faraó, vai ter uma ausência de 40 dias e 40 noites do seu líder chamado Moisés, que vai subir o monte para ter uma resposta de Deus. Enquanto Moisés se consagra, o povo lembra do Egito. Já que não tem ninguém para falar conosco, vamos pegar a cultura do Egito? O que nós trouxemos? O que temos aí, Arão? O que temos? Temos o ouro que trouxemos do Egito. Faça um bezerro e vamos adorá-lo. O mundo dentro da igreja novamente. Consequências? Toda geração perdida e morta. Não porque não havia misericórdia, porque se Deus tirou eles da mão de Faraó, a única coisa que precisava era obediência. Mas eu não quero obedecer. Eu quero agir da minha forma, eu já estou livre. Já que eu já estou livre, eu faço como eu quero. Eu clamava por liberdade. Eu clamava para me tirar das mãos de Faraó. E agora que eu já recebi aquilo que eu clamava, eu não obedeço mais à voz de Deus. Eu boto um bezerro e acabo com a minha geração. Mais à frente, depois dos juízes, Israel decide que não quer mais ouvir a voz de Deus. Desde os juízes, Deus levantava um juiz, Israel não obedecia, não ouvia, caía. Deus levantava outro juiz, caía. Até que tem um basta de Deus e deles mesmos. Eles olham novamente para o mundo e falam, não quero mais ser uma nação teocrática.
Não quero mais que Deus venha a me conduzir. Não quero mais que Deus mande em mim. Coloca um rei. Todos têm rei, por que nós não podemos? Aí eu lembro da minha mãe falando, você não é todo mundo. Israel coloca um rei, a saber, Saul. Saul tinha um título, mas não tinha obediência. Saul tinha um título, mas não tinha unção. Porque ele não nasceu para aquilo. Ele nasceu porque ele estava naquele lugar. Porque o homem olhou para ele, viu a aparência e falou, é a pessoa certa. Deus do céu estava ali falando, não me agrada, mas vocês querem, né? Então vai, coloca. Faz a vontade de vocês e vamos ver onde vai dar. Consequência, o povo volta de novo para o pecado. Nós temos agora um líder que diante dos homens até está aprovado, mas Deus fala, Samuel, até quando você vai orar por Saul se eu já o rejeitei? Vive do título e não para o título. Mais à frente, já que agora nós temos um rei, Salomão, e vai tudo piorando, meu Deus. Salomão é escolhido para edificar o templo do Senhor. Mas o mesmo que edifica o templo do Senhor é o mesmo que vai levantar um altar, um templo para Quemos, para Moloque, Astarotes. E agora aquilo que antes era um simbolismo tem uma legalização de adoração a deuses estranhos dentro de Israel. De que adiantou edificar um templo para Deus se você se sujou? E agora Israel está entregue à legalidade do pecado. E aqui nós temos um problema. Porque quando eu legalizo o pecado, a porfia entra. Quando eu legalizo o pecado, o adultério vira algo comum. Quando eu legalizo o pecado, a fornicação vira algo comum. Quando eu legalizo o pecado, a prostituição vira algo comum. Quando eu legalizo o pecado, a lascívia vira algo comum. E agora, por causa da legalização do pecado, as irmãs usam uma roupa curta, colocam uma roupa marcando, colocam um decote grande. As crianças vêm com cropped para a igreja e você acha que é normal. Mas por quê? Legalização do pecado. Está querendo passar a mão na cabeça do pecador, quando Deus falou, não peques mais. E agora, nós não sabemos mais se é uma igreja ou se é uma festa mundana. Os louvores que antes engrandeciam o nome do Senhor, você não sabe mais se é uma pisadinha, se é um brega funk, se é Léo Santana que está cantando, se é um funk aqui, se é um sertanejo ali. E cadê os louvores? Cadê o hino da harpa? Não tem mais. Porque é muito retrógrado. Os corinhos de fogo, assim como o meu amigo ali cantou, que fez o fogo descer, ficou no passado. E agora você olha para as crianças, as irmãs, até os varões, todo mundo dançando TikTok dentro da igreja. Meus irmãos, tá virando bagunça? Tá achando que você tá em qualquer lugar? Tá virando baderna na casa do Senhor? Tá achando que tá pisando aonde? Deus não está te aprovando. O seu louvor não está subindo. Porque na segunda você adora a prostituição. Na terça você vai para o adultério. Na quarta você fala o teu palavrão. Na quinta você está falando mal do irmão. Na sexta você está na sua masturbação. No sábado você está na sua maconha. No domingo você quer vir a Deus adorar. Não vai subir. Não vai subir. Tá achando que é bagunça?
Santificai-vos. Tá achando que o teu louvor tá subindo? Não. Não, Lídia, tá tudo bem, é criança. Não tem corpo de mulher, David. Deixa ficar com cropped. O que tem? Ensina a criança no caminho em que se deve andar, para que não desvie. Você está achando que só porque a sua filha é criança que está usando cropped, que quando chegar na adolescência ela não vai usar? Toma vergonha na tua cara! Seja um exemplo. Ou você acha que a criança que vai na rua para poder comprar é você mesmo que é mãe e pai que compra? Então se o teu filho não sabe se portar dentro da igreja, a culpa é tua. É você que compra. Então vamos lá? Criança deve se vestir como criança. E irmão, não tem que ficar colocando cropped não, decote não. Bota um cropped e um decote dentro do teu quarto pro teu marido. Quer ficar se mostrando pra homem de quem? Quem você acha que é? Deus te remiu. Morreu na cruz. E você tá achando que é brincadeira? Tá brincando de ser crente. Mas Deus não brinca de ser Deus. O juízo vem. E o inferno também. Tá achando que é brincadeira? Tá achando que é brincadeira ser cristão? Virou modinha. E aí você vive do título. Do título de ser cristão. Sabe qual é o verdadeiro problema? Nós colocamos um drive dentro da nossa mente que ser cristão é vir na igreja. E entramos no texto. Israel está entregue à idolatria. Deus fala, basta. Vou levantar alguém. Deus levanta Jeremias. Só que interessante, porque pela linhagem de Jeremias, o certo ele era ser sacerdote. Seu pai era sacerdote. Só que Deus não vê dos olhos que o homem vê. Deus não levanta você de acordo com o que você quer, mas com a necessidade da obra. Então se Deus te colocou para varrer a igreja, para de reclamar, irmão. Poxa, vai varrer a igreja e glorifica o nome do Senhor. Se Deus te colocou para pregar, prega. Não seja covarde, tenha ousadia. Você acha que eu queria estar aqui? Eu nem acreditava em Deus, por mim eu estava morta, mas Ele me remiu. Então tenha ousadia para fazer aquilo que Deus colocou na tua mão. Deus te chamou, cumpra. Jeremias se levanta como um homem corajoso. Deus coloca a palavra dura igual essa na boca de Jeremias. Jeremias prega. O povo se finge de surdo. É os de dentro. Paulo foi levantado para os de fora. Jeremias para os de dentro. Porque os de dentro acham que está vivo, mas está morto. Então eu levanto alguém de dentro para falar para os de dentro que não está certo, está errado, não estou recebendo. Então Jeremias, fala a palavra dura que eu coloquei na tua boca. Deus vai levantar Jeremias. Jeremias fala tudo o que Deus mandou. Jeremias vai e fala, arrependei-vos. Deus não está se agradando. Está vendo essa baderna aí? Deus não está recebendo nada. Porque estava da seguinte forma, Diácono Júnior Rosa. Deus está sentindo. Segunda, está subindo um cheiro. Não é para mim. Na terça, tem barulho. Não é para mim. Na quarta, tem alguma coisa ali se mexendo, um fogo estranho. Não é para mim. Então tem adoração em Israel, que é chamada de nação santa, mas não está subindo para o Deus eterno.
está sendo para todos os deuses, menos para o Deus Altíssimo. Então tu está chegando aqui dentro e agora nesse momento está se perguntando: Lídia, não é para mim não. Eu não adoro outros deuses, eu não vou na macumba, eu não vou no kardecismo, eu não vou no catolicismo, eu só venho para a igreja. Mas dentro do teu coração tu idolatra o teu próprio orgulho, dentro do teu coração tu idolatra a fofoca, dentro do teu coração tu idolatra todas essas coisas, menos a Deus. E tá achando que vai chegar aqui e Deus vai receber. Não vai receber. Porque você acha que só porque você não vai a um templo denominado para outro Deus, assim como tinha em Israel, que você não está adorando a outras coisas. Mas quando eu tiro o Deus do primeiro lugar na minha vida, amei ao seu Deus acima de todas as coisas. Então nesse momento, qualquer coisa que eu coloco acima de Deus na minha vida, eu estou fazendo algo chamado idolatria. E você está achando que não está idolatrando, mas idolatra a tua cerveja, né? Idolatra bater na tua mulher, né? Idolatra falar da mulher dos outros quando passa, né? Idolatra a tua fornicação, né? Israel estava assim. Todos os dias da semana, estava adorando a outros deuses. E num culto normal, Israel vai entregar a tua adoração para Deus. Não como esse que é festividade, mas num culto normal. E aí Deus fala: basta, Jeremias, corre para a porta do templo e fala que eu não vou receber o sacrifício. Interessante, porque o sacrifício era para cobrir o pecado. Mas Deus está falando: vocês estão brincando com o que é santo. Estão profanando a minha santidade. Então o que acontece? Eu não vou receber aquilo que vocês estão entregando. Israel está vivendo de título, achando que só porque está no templo do Senhor está salvo. Eu sou pastor, estou salvo. Eu vou na igreja no domingo, estou salvo. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há só um Deus? Faze-os bem. Também os demônios creem e estremecem. Você está chegando na igreja e acha que só porque você crê está tudo bem. Mas não basta crer. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, livre-arbítrio, se alguém. A escolha é tua, querer ou não servir a Deus. Mas a partir do momento que eu sou mulher suficiente, sou homem suficiente para bater no peito e falar eu quero a Jesus, eu tenho que colher as responsabilidades daquilo que eu estou assumindo. Então se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ser cristão não é somente crer. Tem muitos crentes enganados achando que quando a trombeta tocar vai subir. Mas vai se envergonhar. Está perdendo seu tempo dentro da igreja. Era melhor você estar lá fora. Sabe o que Deus fala em Apocalipse? Antes fosse quente ou frio, mas porque está morno, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está sentindo nojo. A tua adoração não sobe porque não é pura. E o que acontece? Simples. Deus fala: não vou receber o sacrifício. E Ele fala: porventura eu falei sobre sacrifício quando tirei vocês da terra do Egito? Não é menosprezando o sacrifício, mas nada adianta eu sacrificar se as minhas vestes não estão limpas. Nada adianta eu entregar no altar se o meu coração não está entregue no altar. Então eu estou tirando algo de mim que me dói, estou entregando no altar, mas a minha boca não é de Deus, o meu coração não é de Deus, meu corpo, minhas regras e toda essa balela, e você está achando que Deus vai te receber. Deus fala: Jeremias, eu não vou receber a adoração, o sacrifício. Sabe o que vocês fazem? Pega o sacrifício e come. Come! Eu não vou receber sacrifício daquele que não quer se sacrificar por mim.
daquele que não quer se santificar por mim. Está querendo viver de título, está querendo viver de aparência, falando templo do Senhor, e aonde está você que é o templo? Isso aqui é parede, isso aqui é um púlpito, templo somos nós. Todos os dias eu tenho que viver para Cristo. Eu não sou cristão no dia de domingo dentro da igreja. Eu sou cristão quando eu nego os pecados lá fora, quando eu nego o banquete de Satanás, quando eu dobro meu joelho dentro do meu quarto, quando eu me santifico, quando eu subo o monte. Eu sou cristão quando eu me nego a cada dia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos chegar aonde? Estamos igual às 10 virgens. Algumas com óleo, outras sem. Mas quem vê de fora, todas têm aparência de noiva. Só que no grande dia, e aqui eu termino. No grande dia, quem sabe quem tem óleo e quem não tem é Ele. No grande dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu entreguei mistério, em teu nome eu curei, em teu nome eu libertei. Mas Ele dirá: aparta-te de mim, pois eu não te conheço. Está vivendo de aparência, mas Deus procura um coração quebrantado. Pode se colocar de pé. Nesse momento, o Senhor quer conhecer você, Israel. E eu falo dos de dentro. E eu gosto de falar uma coisa nos finais da minha pregação. Não é jardão, não é realidade. Vergonha não é eu me entregar para Cristo e me consertar, mesmo tendo um cargo de pastor. Vergonha é no grande dia Ele falar: eu não te conheço. Vergonha é no grande dia aquela irmã que você julgava chegar no céu e você não. Vergonha no grande dia você não pedir perdão e ficar na terra. Vergonha no grande dia a trombeta tocar e você ficar. Vergonha no grande dia você chegar no inferno e ter alguém lá e falar: não foi você que evangelizou? É, mas eu não me santificava. Isso é vergonha. Nesse momento eu quero te conhecer. Essa palavra tem endereço. Deus me deu ela 2 meses atrás, eu nem sabia que ia pregar. Tem endereço. A palavra do Senhor não volta vazia. Para de viver de aparência, Israel. Tu é escolhido. Tu é escolhido por Deus. O que mais tu quer? Jeremias, quando prega as palavras duras, Israel não aceita, porque não é palavra que vai amaciar o teu ego. Fala: Jeremias é falso profeta. Israel prefere ficar com os falsos profetas que pregavam que o juízo não ia chegar, que Deus estava recebendo. Então você vai ficar com essa cara até quando? Achando que não é contigo. Você queria uma prosperidade na tua vida? Eu te apresento Jesus de Nazaré, que foi morto na cruz por causa dos teus pecados. Para de brincar de ser crente. Entrega a tua vida para Jesus verdadeiramente. Verdadeiramente. Vamos largar o crachá e nos rendermos aos pés do Senhor. Cadê você? Cadê você que se arrepende dos teus erros? Que olha para você mesmo e fala: Senhor, realmente eu tenho pecado. Vai ficar esperando Jesus voltar? Você não sabe quando é a última oportunidade. Não sabe se vai sair por essa porta e um carro vai te atropelar, um infarto vai vir. Então você acha que vai ter quanto tempo mais para aceitar Jesus? Não, durante os últimos 10 segundos da minha vida, eu levanto a minha mão e entrego a Deus. Tu sabe se tu vai ter mais 10 segundos? Vai ficar até quando brincando de ser crente?
a ti.